Deus. Eu vou descender aqui com meu púlpito, irmão, ficar mais cerca. Eu quero escutando as coisas, as reportagens, se as reportagens de igrejas, eu quero comparando com nossa igreja. Que estão falando das igrejas por aí e comparo o que nossa igreja, se nossa igreja está carrando com Israel ou com a igreja que se habla na Bíblia. Esta manhã eu estava ouvindo uma reportagem, eu penso que é CNN ou uma TV hispana, estava fazendo uma reportagem das igrejas aí em Califórnia, fazendo e falando que as igrejas é uma verdadeira roubadeira de dinheiro, entende? Porque para ser membro de uma igreja necessita pagar dízimo, necessita dar uma ofrenda, depois a cada rato tem um congresso, e cada congresso tem que pagar mais $200, mais $100, mais não sei quanto, e cada vez que recauda esses dinheiro, é muito dinheiro que vem para os cofres do pastor. É verdade. É verdade. E falando também da venda de comida, que vendem comida, vendem pelos paquetes aí, já com coca, com tudo, a $8, 1.000 pessoas, 100 pessoas comendo, bebendo, e vai juntando, e a dinerada que entra na igreja. E eu estava analisando, e nossa igreja, como é em relação a isto? Nossa igreja está encarrada no que essas pessoas estão falando ou não? E eu, graças a Deus, comprovo que não. Porque, number one, eles falaram que no momento de sacar ofrenda em uma igreja, gasta como quase uma hora só para sacar ofrenda, porque aí vai um e habla, e puxa, tem que dar, porque se você não dá, Deus não vai te bendizir, tem que poner dinheiro, cada 1.000 que você põe, Deus vai te dar 2.000, 3.000, e que alguém aí vai ler um texto da Bíblia, e está falando de ofrenda, de dinheiro. Nossa igreja não faz isso. Nossa igreja ensinamos o que é Deus e o que é ofrenda, e chega o momento de Deus na ofrenda, é o momento de saludar, e cada um que sabe de sua responsabilidade com sua própria consciência, já separou seu dízimo, que é a obediência, e por fé uma ofrenda, se querem, mas nada está aí forçando, nada está indo na casa de Nádia, falando, ei, você já sacou sua ofrenda aí desse salário? Seu dízimo? Não, aqui nossa igreja não fazemos isso. Ensinamos e cada um faz com sua consciência. Com sua consciência. Fazemos congressos? Sim, fazemos. Cada congresso, irmão, eu não sei como, cada congresso que as igrejas fazem por aí é $100, $200 para cada pessoa, para cada mulher participar de um congresso, 100, 200, 300, $500 para participar de um congresso. Nós outros fazemos nosso congresso, temos esta batalha aqui para poder fazer uma comida, porque queremos cozinhar, e nós outros mesmos cozinhamos para não estar pagando para comprar em restaurante, para não encarecer. E aí fazemos lá conta, quase faltando, quanto será para cada pessoa comer. E aí compramos um pouquinho, aí às vezes alguns homens, neste congresso de mulheres, alguns homens deram suas contribuições, 30, e uns, quando falamos 30 ou 40, para suas mulheres comer café da manhã, né? Comer almoço bueno, cena, café,
Ah, quanto? $30. É coisa que se você vai no McDonald's uma vez, é o que você gasta aí. Não é nada que nada não pode pagar. Não abramos, $100 por cada mulher. Não. E, sobretudo, nossos congressos, é assim, $30. Ah, mas eu não tenho, pastor. Não problem. Nós outros não escrevemos o nome de quem dá. Não, se Pascoal. O nome de Pascoal não está aqui. Não deixa a irmã Neivona entrar. Pascoal não pagou, não deixa a Ivone entrar. Opa, o Tony não pagou, Ana não. Pode entrar, mas não vai comer. Então, aqui não é assim, irmão. Aqui nós outros pedimos a contribuição para fazer o melhor, para atender bem, para comer, para dar de comer, para fazer as coisas bem. E ele predicador que cobra também. O predicador tem que ser pago. Aqui nós outros nem invitamos o predicador de fora, porque por a graça de Deus, Deus já deu predicadores buenos aqui, e nós outros damos a ensinança, porque nosso salário já é incluído no dízimo, na ofrenda, normalmente da igreja, não temos que cobrar nada e não tem nada extra. Agora vamos para o dia de ninhos, dia 30. Vamos ter muitos jogos, vamos ter muita comida, muita coisa, cada um. Ai, é muita coisa. Aí como que paga? Antes, havia uma coisa que eu pensava que era até simples demasiado. Ponia uma lista aqui, e aí agarrava, o que você sacava era o que você pagava, era $1, 1, 2, 3, 4, 20, 10. Saiu 20 para mim, então paga 20. E era assim uma coisa que nem não existe isso. E agora, muitos não tinham, não temos para pagar, não podemos ir. Não, se não tem, ele vem em no mesmo. Nossa igreja nunca proibiu a Nádia de participar de nada, porque não tem dinheiro. Aqui não. Aqui não é por dinheiro, é por graça. Amém? Então, a hora vem de ninhos, como é? Aí nós outros inventamos essa coisa de pôr consciência. E funcionou. Cada um dá, você sabe que gasta, você sabe dos gastos, sabe então dá, se você pensa que é $10, põe $10 de oferta. Se você pensa que é 15, põe 15. Se você pensa, não, tudo que se gasta, vai ao Walmart, irmão, eu quero assustado quando vou ao Walmart. Qualquer cosita que vou ao Walmart, não é menos de $100 mais. E eu vou e compro pouca coisa. É 80, é 90, é 100. Se você vai para fazer um mandado de uma semana, é $200, $250. E se está com ninhos, então, a coisa cresce. Tudo é muito. Nós outros, em nossa igreja, vamos fazer dia de ninhos. Cada um nos dá segundo a consciência, para apoiar. Apoiar aqueles que têm, que querem apoiar. Às vezes falamos hasta para os que já são membros antigos da igreja. Coopera, para que se aqueles que não são antigos não cooperar, já tenham dinheiro para suportar a festa, a obra de Deus. Amém? Nós outros não derramos a obra parar, mas não estamos aqui para explotar de nada. Se alguém sendo explotado, hasta Deus me ofrenda, irmãos. Hasta Deus me ofrenda. Qual é a nossa ensinança em essa igreja? Se você pensa que você vai entregar um Deus, ou uma ofrenda, e vai fazer falta para você, não ponga, não entrega. Porque Deus me ofrenda tem que ser consciência, por fé, e uma vontade, é com o coração. Não é isso aquela ensinança que se dá nesta igreja? Então, graças a Deus, ser agradecido a Deus, porque você está numa igreja, não estamos preocupados com dinheiro, estamos preocupados em salvar, em que os filhos cresçam em graça e conhecimento da palavra de Deus. Esta é a única preocupação desta igreja. E assim tem sido, bendizido. E eu não pido desculpa aos irmãos quando eu hablo alguma coisa um pouco dura, porque aqui se ensina como fazer as coisas. Domingo,
eu mirei a 12 irmãos não venindo aqui poner la ofrenda. Eu mirei os irmãos de la banca mesmo, esperou o tesoureiro passar, e aí parou e pôs a ofrenda allá. E eu ensino, e não é para ofender, para apontar dedo, não é para falar, você não é bem-vindo, ou que sua ofrenda não é bem-vinda. É porque, irmão, nós outros não fazemos igreja por dinheiro. Não, não é por dinheiro. O dinheiro aqui é para manter e para que, através do dinheiro que é considerado em la Bíblia Deus, o Deus Mamon, e que nós outros possamos honrar a nosso Deus sobre todos os deuses. Que aqueles que têm não pensam, eu não necessito de Deus do céu, já tenho dinheiro para comer, beber, tenho dinheiro para comprar minhas coisas. Não, não é about that. Então nós outros ensinamos aqui como ofrendar, como diezmar. E o que é diezmar? Não vou falar, não vou dar estudo sobre Deus, mas como diezmar? Cada culto é um culto. O culto de alabança e de adoração é como a Bíblia habla quando iba buscar um profeta, pedir um conselho a um profeta, ou alguém, um rei ia pedir um conselho, o profeta habla assim, mira, tem alguém para tocar uma harpa, para me introduzir delante de Deus? Aí depois eu hablo, para que Deus possa falar com nós outros o que ele necessita de falar. Então, aí alguém habla, tem um profeta aqui, aí vai e agarra, tem alguém que toca a harpa, então chama. A pessoa venia e tocava a harpa, o profeta parava, concentrava, quedava escutando, e depois, Deus, podemos ir à guerra ou não? Deus, podemos fazer isto ou não? Qual é a sua palavra para nós outros? E Deus falava, pode ir para a guerra, que a vitória é de teres. Ou não vai em esta guerra, porque não vai ter. Então, no culto de adoração e alabança, antes da palavra, significa, primeiro, chamar a atenção de Deus com um regalo, com nossa música, com nossa dança, falar para Deus que estamos felizes de estar aqui. Há uma canção em meu coração, Senhor, de estar em tu presença, de eu venir aqui hoje, recorrer uma palavra, venir para que tu abras em meu coração, porque necessito de alimento diário. E antes de que Deus hable, que o pastor ou o predicador venha falar, cantamos um culto de alabança. Depois, o segundo culto é culto de ofrenda. O culto de ofrenda em todos os cultos, não quer dizer que todos os cultos você tem que pôr dinheiro aí, não. Não quer dizer isso. Não, cada vez que você vem, você tem que pôr ofrenda. Não, é porque todos os cultos ponemos lugar ofilácio aí, para que os irmãos que não ofrendaram no domingo, que não tiveram um dinheiro domingo, ou não tiveram seus dias preparado domingo, que tenham a oportunidade de fazer miércoles, ou, se não isso, miércoles vai fazer domingo, é a oportunidade para ofrendar e diezmar para a igreja. Mas quem é suposto ofrendar em uma igreja? Nossa igreja somos os membros, somos os bautizados, aqueles que são bautizados, aqueles que passaram por las águas, que o pastor ensinou, que quando nos tornamos membros da igreja, nós outros nos tornamos comprometidos em manter a igreja com nosso Deus e com nossa ofrenda, com a nossa fidelidade a Deus. Invitados não necessitam diezmar, não necessitam ofrendar. As pessoas que não são comprometidas, não têm nada, se unem para fazer. Uno não pode falar. Ei, onde você vai que sofrer? Não, você não pode prestar seu culto aqui, você não é membro aqui. Não, irmão, não é assim. Todos são livres para fazer na casa de Deus. Mas aqueles que são mais comprometidos são os membros, estes que comem, que alimentam, porque a Bíblia habla, Efésios habla. Se
o pastor, se Deus, através do pastor, alimenta os teres espiritualmente, por que os teres não podem alimentar fisicamente? Amém? Então, o dízimo e a ofrenda desta igreja aqui mantém pagar prestação de luz vida, pagar luz, pagar água, allá, pagar aqui, manter o pastor aqui, para que eu não trabalho, eu não vou, sou mecânico, eu não sou mecânico, eu não sou construtor, eu sou pastor. Sou pastor. Eu não saio de casa para ir trabalhar, eu trabalho com minha cabeça, com meu corpo, com minha vida. Para que tem que ter um pastor? Para que tem que ter um pastor, um homem à disposição, quando você estiver passando por problemas, por situações, por necessidades, por qualquer situação, você tem a quem buscar. Aí você vem, pastor, quero falar com você. Eu estou sempre à sua disposição para pedir conselho. Se o pastor tem várias habilidades, a igreja ganha. Por quê? Quando o pastor tem várias habilidades, você pode pedir conselho em várias áreas. Amém? Eu, por exemplo, especialização para a igreja é conselho espiritual. Eu preocupo em se você está malo. Pastor, eu trabalho, eu não miro meu dinheiro render, eu não estou dando conta de pagar minhas contas, o que está passando, pastor? Eu te dou um conselho e abro, segundo a Bíblia, o porquê as coisas estão passando. Por que, pastor? Eu trabalho, e meu dinheiro é puro para pagar o hospital, puro para pagar não sei o quê. Pastor, necessito, não estou dando. Eu vou ler a Bíblia e vou te ensinar o porquê que essas coisas passam. Então, se você vem, pastor, também eu trabalho e não tenho tempo para vir à igreja. Deus, eu vou te ensinar o caminho. Por fé, por Bíblia, por ensinança, eu vou te ensinar como buscar. Pastor, eu não sei bem como buscar a Deus. Por que eu oro, minha oração não é contestada? Pastor, por que eu não sinto Deus comigo? Pastor, meus conselhos são espirituais. E oro por vocês também. Conselhos espirituais. Mas, porque eu estudei, tive algumas classes em várias outras coisas, eu aconselho financeiramente também. Como fazer para que eu administre bem minha plata, minha moneda? Como? Pastor, eu tenho tarjeta de crédito, mas minha tarjeta de crédito só traz... Eu vou te ensinar como usar a tarjeta de crédito, porque tarjeta de crédito não é para trazer problema, é para trazer solução para a vida de um. Mas se as pessoas não entenderem como usar uma tarjeta de crédito, a tarjeta de crédito é um leão com a boca desse tamanho e que vai te tragar e vai ser difícil de você sair daí. Então, se as pessoas não saberem fazer o uso das ferramentas, vai trazer problema. Então, eu dou conselho nessas áreas financeiras, na área espiritual, familiar. Pastor, não aguento mais Pascoal, pastor. E por que o que está passando com o Pascoal? Pascoal, ele não pente o pelo, ele não... Aí, eu, não, isso... Venha cá, irmã, venha. Traz Pascoal também com você. E sentamos, hablamos, damos um conselho para ela, para ele, tentamos hablar, descobrir o que está, porque o problema nem é o que a irmã está falando, ou o que Pascoal está falando, ou o que ele... Às vezes o problema às vezes o diabo quer fazer unido em sua casa. Muitas vezes não há problema, estamos peleando. Muitas vezes não há problema e as parejas peleiam. Por quê? Não sabe administrar sua vida com. E então, quando nós outros venimos à igreja, no momento do culto, da ofrenda, irmão, esse momento de culto, um culto, não é para apenas sacar o dinheiro e vir e deler o aventar aí e volver para nosso banco. Isso não é culto.
Ou então se agarrar uma nota de 20 dólares e fazer assim, ó, amassar, como muita gente faz, amassa, e depois aventa como uma pelota de basquetebol adentro dele. Não, irmão, culto, eu ensino que é assim, o culto de Deus e de ofrenda é isso. Quando você recebe seu cheque, é primícia. Quando você recebe seu cheque, você não decide quanto ou como você vai entregar Deus uma ofrenda na hora que está na igreja. Você não decide, não é aqui. Está no momento dele, Deus. Agarra a chequeira aí, deixa eu fazer um cheque aqui. Ou agarra. Tenho 40 dólares. Não, põe esses 40 aí. Não, tenho 20. Põe aí. Não, hoje eu tenho $1.000 aqui. Não, põe pelo menos uns 200 aí. Não, problema. Não é assim que se decide o momento da ofrenda. Number one, porque o dízimo é por obediência. A Bíblia especifica quanto temos que entregar de dízimo. É 10% do que ganhamos. 10%. Muitas igrejas falam, não recorro o dízimo. Muitos aí falam, não recorro o dízimo na igreja. Mas é porque eles pensam que 10% é muito pouco. Eles querem, irmão, por menos 20%, por menos 25%. As igrejas que não recorrem dízimo, eles não devem ser dinheiro. Eles querem estar te enganando para que em vez de você pôr 10%, você pôr 20%, 30% e hasta mais. É por isso que é isso. Não há dízimo. Aí as pessoas não há dízimo, então você está bem, quer dar aqui. Se não há dízimo, não há cristianismo. Se não há cristianismo, não há bendição. Porque o dízimo é a forma de comprovar nossa fidelidade para com Deus. Porque não é fácil nós outros ter a fé de todo o salário. E já decidir. Aqui, tantos por cento, 10% é de Deus, que Deus pôs junto com o meu. Deus sembrou a semilla de Ele aqui no meu. Então, eu não posso comer o que é parte de Deus. Eu vou devolver na casa de Deus. Então, você decide quanto você vai dar de dízimo ou de ofrenda quando você recebe seu salário final de semana. Então, se você recebeu $200, me diz mais 20. E ofrenda, pastor? Quanto eu decido? Aí é você. Ofrenda é por fé. Não habla quanto você tem que dar. Se é 5, se é 10, se é 15, se é 20. Não, é fé. Então, se você habla, não, minha ofrenda de 200 é 20. Vou dar aí 5 de ofrenda. Vou dar 10 de ofrenda. Ou vou dar mesmo que 2 dias, ou vou dar uma ofrenda. É decisão de cada um. Mas você decide entregar Deus no dia que você tem seu salário. Não é aqui dentro da igreja. E esse dia, você já separa lá. Deus já sabe quanto que é. Quando chega na igreja, agarra-lo sobre, já põe dentro, escreve e põe aqui. Por que tenho que escrever, pastor, lá a quantidade que eu entreguei de dízimo e de ofrenda? Por que eu tenho que escrever? Irmão, tem que escrever, number one, porque nós outros somos uma igreja e quando é final de ano, vocês vão fazer suas taxas, vocês pedem quanto que você contribuiu com a igreja no final do ano, o ano inteiro. E aí, a secretária dá conta quanto você entregou cada semana, cada miércoles, tudo, as contas, e faz um papelito e põe José de Leão, $4.000 todo ano. Tanto tal pessoa, $1.000 todo ano. Isto você pode poner em suas taxas e hasta o governo retribuir de volta para vocês. É assim que se faz. É assim que se faz. Então, quando vocês pedem, se dá. Então, por isso, vocês põem lá a quantidade de dízimo. O dízimo que vocês entregam, que vocês pagam,
ou o governo devolve, ou vocês não pagam taxas dele, porque quando vocês põem aí $100 de dízimo, sabe? Aí não dá taxa, porque foi para a igreja. A igreja não paga taxas. Entende? Então, é para essas coisas que é. E também é porque necessitamos ter o balance da igreja, porque quando a igreja, por exemplo, a igreja vai fazer qualquer coisa perante o governo, eles querem quanto que entra, quantos membros tem, quanto que entra, quanto que sai, quanto que é isso, quanto... O governo pergunta tudo. Então, muitas igrejas servem de lavar dinheiro para drogas, para muitos cartéis, vêm, põe dinheiro cash para lavar dinheiro. Cada 1.000 que eu pongo aí, você me devolve 500. Por isso existem muitas igrejas riquíssimas, milionárias, porque se lava dinheiro para cartéis, para rogos, para muitas coisas. Mas uma igreja como a nossa, que isso está dado aqui, graças a Deus, nós não aceitamos propostas de forma nenhuma. Todo o dinheiro que entra aqui é depositado na conta da igreja. Não se gasta a plata cash para que o governo não sepa quanto se estamos movimentando. Não, aqui não. Aqui entra a plata, contamos, depositamos. E depois pagamos com tarjetas ou com cheques para saber que o dinheiro não está sendo lavado, não estamos lavando dinheiro para nada, que tudo que entra, aqui está, o banco está sabendo, e por isso o banco dá crédito para a igreja. Porque mira o dinheiro sendo depositado, pagando suas contas em dias, pagando a prestação das igrejas em dias. Então, isto é. Então, quando vem a trazer, quando você já decidiu em sua casa quanto vai trazer de dízimo e de ofrenda, você já sabe quanto que é. Então, quando você vem, sai de seu lugar, agarra sua plata, põe o sobre, e quando levantamos para orar, levanta sua sobre, assim, e fala, Senhor, graças, porque isto é a provisão de business, de minha casa. Isso é o dízimo de minhas provisões, de minha casa. E aqui eu estou entregando, Senhor, com alegria, com gozo. Eu estou traindo para a sua casa. Eu estou prestando um culto com as bendições que o Senhor tem traído para nós outros. E vem aqui adelante, esse mover adelante e poner aqui, é o culto que você está prestando a Deus. Portanto, quando Cristo vai ver qual a qualidade de culto da ofrenda do povo, ele não quedou lá atrás, ele veio aqui e quedou cerca do casafilácio, mirando assim. Aí ele mirava. Uns traía cheques de 1.000, de 2.000, de 3.000, e chegou na senhora com uma cora. E chegou, aí parou, orou, agradeceu, falou, Senhor, isso é tudo que tenho, e tudo que tenho eu deposito delante de ti. Então Jesus falou, ei, hasta chegaram alguns para depositar. Jesus falou, não. Eu estou mirando seu coração, não deposita nada aí. Vai, arregla sua vida, põe de acordo com seus inimigos, para depois você venir e depositar. Porque não adianta nós outros estar com a nossa vida toda mala e pensar que entregar a Deus não vai fazer algum efeito em nossa vida. Não há. Temos que ser sinceros, temos que prestar culto com tudo que temos e temos que ter nossa vida bem delante de Deus. Para que as bendições de Deus nos alcançam em todas as áreas de nossa vida. Às vezes, irmãos, não somos alcançados por las bendições, não é porque não somos dignos, ou porque digno nadie é, mas Cristo nos faz merecedor. A morte de Cristo na cruz é para nos fazer merecedor de las bendições. Portanto, eu estou falando uma vez mais,
Quando Deus chama a atenção, não é porque eu quero chamar a atenção. Quando Deus chama a atenção, é porque eu quero ensinar como você fazer para desfrutar das bendições do cristianismo. Temos que fazer bem para ter as bendições do cristianismo. O cristianismo não é uma secta que você faz de qualquer forma. Não, tudo que fazemos aqui tem que ser agradável a Deus. Amém? Amém. Então, estou aqui falando para os irmãos que dentro dos projetos que Deus tem para nós outros estamos dentro da palavra de Deus aqui, ó. Eu invito vocês a abrir suas Bíblias aí no livro de Hebreus, capítulo 1. Pastor, nos dias de hoje, tem profetas como antigamente? Como os profetas atuam hoje? Quem são os profetas de hoje? Por que eu estou predicando isto hoje? Irmãos, é tanto profeta na internet, em YouTube, Facebook, é tantos profetas, é tanta gente. Irmãos, eu quero hasta com vergonha certas ensinanças que se dá em esses lugares. E eu não escuto nada desse povo. Eu miro e passando, às vezes paro, escute um pouquinho e quedo hasta atemorizado. E quanta gente para escutar, está dando ouvido a demônios e não a coisas de Deus. E eu, como um pastor que responsável sou por uma igreja, eu tenho que preparar a igreja, tenho que dar ferramentas para que vocês possam entender discernimento, o que é e o que não é. Amém? O que é e o que não é. Aí, antes de ler, pastor, antigamente, Deus falava para o povo de Israel, Deus usava um profeta para falar ao coração do profeta. Deus falava para o profeta, e o profeta falava para o povo. Assim era a forma que Deus falava com o povo. Quando um rei queria saber de algo, se Deus estava em algum negócio com eles ou não, eles buscavam o profeta. E buscava o profeta venia e falava, pergunta para Deus assim, assim, assado. E o profeta perguntava a Deus, Deus dava a resposta para o profeta, sim ou não, e o profeta venia e traía a resposta para o rei. Portanto, os profetas de Israel, alguns tempos, eram profetas fiéis, profetas de Deus, sempre foram fiéis, porque Deus escolhia os profetas. Mas houve um tempo em Israel, o tempo de rei Acabe, por exemplo, onde que seu padre hizo uma unidade com outro rei de outro lugar, e fazendo o trato, casa sua hija com o príncipe, que era Acabe, e eles serviam a outros deuses. E eles veniram para Israel. E aí, quedando em Israel, o rei Acabe vem a ser rei, e Jezabel vem a ser sua reina. Ela vem com aquela forma de marido. Você sabe que eu não sirva a seu Deus. Então, como você sabe que eu não sirvo a seu Deus, poderia construir para que eu possa trazer meus deuses aqui, para que eu e meus empregados, meus soldados, possam buscar a nosso Deus, porque seu Deus não é nosso Deus.
E este homem acaba, em vez de falar, não, 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 não. Se você casou comigo, agora ou sirva o cielo ou nada. Porque nós outros não vamos construir dentro de Israel deuses adienos, templos para deuses adienos. Mas não, ao contrário. A mulher conquista o coração do homem e convence o homem a fazer aquilo que ele não deveria fazer. E aí Haga faz os templos aí. E Jezabel empieza a quitar o lugar do rei Acabe. Em vez de rei comandar, quem comandava era Jezabel. A mulher empieza a fazer as coisas. E aí é onde que os profetas de Deus foram mortos, uma grande quantidade de profetas, porque Jezabel, profeta do demônio, do diabo, manda matar todos estes, e no caso de Elias, profetas de Deus, Micaías e outros mais profetas, tinham que viver escondidos. Tinha que viver escondido. E quando perguntavam, é profeta de Deus vivo? Se falara que era, morria. Então, os profetas de Deus eram muito, assim, perseguidos por esse povo de los deuses ajenos. Mas Deus sempre dava graça, como Elias volveu, desafiou a los Baales, e morreram em aquele tempo 400 profetas de Baal. Ele permaneceu, e Acabe morreu, passa esses reis e vêm os reis. Mas sigue todavia, em el tempo de hoje, Deus habla com profetas alguma coisa especial para falar para alguém. Deus trabalha com profecia hoje, todavia. Aí eu hablo para vocês. Não. Não existe, é enganação. É mentira. Quando alguém habla assim, sou profeta, não sou pastor. É mentira, é diabólico isto. Sou profeta, não sou pastor. Sou profeta, não sou predicador. Sou profeta, não existe profeta hoje mais. Não existe. Gente que ama, eis que o Senhor manda hablar. Não existe mais. Por que, pastor, não existe? Porque hoje, irmãos, no tempo de la graça, hoje, tempo de la graça, todos cristianos, todos aqueles que aceitaram a Cristo, todos nós outros, supostamente, muitos não buscam, mas para buscar, tem que viver em obediência a Deus. O Espírito Santo habita, porque nós outros somos o templo de Deus. Cada um de nós outros somos o templo de Deus. Então, o Espírito Santo é nosso ajudador. Ele vive em nós outros para nos ajudar a servir, a aprender, a crer, a fazer. As profetas que uno habla, nesta área aqui, o profeta Carlos dos Santos, não, mira isto que vou ler, é o que está escrito na Bíblia. Eu não hablo nada de mim mesmo, mas antes de falar, é de falar outra coisa, para que vocês já sepam, a Bíblia habla assim, há poder em la palavra, certo? Há poder na palavra. Tanto para o mal, escute, tanto para o mal, tanto para o bem. Há poder na palavra. E algumas autoridades têm um poder maior. Por exemplo, mamás. Os teres são uma autoridade que pode ser muita bendição para seus filhos,
ou maldição para eles. Mamá serve a Deus, mamás que não servem a Deus, pode pôr a vida, o futuro de seus filhos a perder. Por quê? Porque uma mamá, porque tem uma ligação, conexão com os filhos, porque baby nasce e queda conectado no útero aí com a mamá diretamente por 9 meses, e aún quando nasce esse baby e corta o umbigo, quando corta aí essa conexão, irmãos, a mamá nunca perde a conexão com seu filho. Nunca. Uma mamá tem sentimentos. Uma mamá tem sentimentos. Quando algo está passando, se seu filho estiver muito leu, em algum lugar, por esta há um sentimento. E a mamá, algo está passando com meu filho. E depois ela chega na conclusão que é. Algo está passando. Porque há uma conexão. Então, mamás têm um poder de bendizir e maldizir. Se uma mamá, al despertar seu filho, você habla, hijo, você habla assim, ó, mira, é profecia. Você habla, hijo, você será um ninho bendecido. Você vai bendizir muita gente. Você vai bendizir muita gente. Você vai ser um médico. É de chiquito, o que você quiser que seu filho queira, você profetiza e, pode ser que aquilo venha a ser verdade. Se você cresce profetizando, hablando no ouvido de seu filho, desde chiquito. Agora, se você habla, você vai ser uma prostituta. Também vai. Se quando a mamãe está nerviosa e a ninha chiquita empieza a perturbar a mamãe, oh, Ramerita, sale para allá. Irmão de Deus, isto é palavra de poder. Mamá não pode falar esse tipo de coisas com os filhos. Esse ninho vai ser pelo que miro, vai ser um gay. Parece um gay. Nunca habla isso com seus filhos. Mira a forma que você atua, parece um gay. Mira a forma que você atua, parece uma prostituta. Mira a forma que você atua, parece... Não, mamás, se era seus lábios, melhor que não habla. Porque, irmãos, há poder. Poder é uma força na boca da mamá. A gente, papá não muito, papá não. Papá não tem esse poder assim, mas a mamá tem. Porque a Bíblia habla isso. Por que, pastor? Lo del mamá não é e lo de papá não é. Porque a Bíblia habla que o único amor que compara com o amor de Deus é o amor de uma madre. Entende? O único amor na terra que compara com o amor de Deus não é o do Padre, é o amor de uma madre. Porque uma madre é capaz de entregar sua vida por um filho. Uma madre, quando um filho está necessitando de um rinhão, de um hígado, de alguma coisa, ela for... quita os meus e põe meu para viver um filho, uma mamãe entrega tudo. O papá habla, não, vamos buscar outra forma de fazer essa coisa aí. Papá nem sempre está disposto a entregar rinhões para filhos. Os papás, principalmente aqueles papás que não vivem junto com os filhos. Não têm conexão. Entende? É muito difícil, irmão. Agora, pastor, e lá, o que a Bíblia habla sobre os profetas? Aí é isso que estou tentando primeiro falar, como a palavra tem poder. Por exemplo, eu conosco essa irmã. Eu sei que ela está passando por uma dificuldade financeira, certo? Eu sei que ela está passando por uma dificuldade financeira. E eu oro por ela. E eu chegar e falar com ela, assim, falar com ela
suas dificuldades vão acabar. Eu não estou usando o poder de um profeta, eu estou usando o poder da palavra. Porque Deus honra. Quando você usa a palavra para bendizer alguém, Deus honra aquela palavra. Entende? Quando você usa a palavra, em vez de para maldizer, por exemplo, se você chegar e falar para mim, habla uma maldição para mim. Cada parada aí, habla uma maldição. Você é um bruxo. Você é um bruxo, habla uma maldição. Vamos. Mira, um bruxo, chega para mim e habla isso. Mira, habla o que você quiser. Habla o que quiser, homem. Você é um bruxo agora, vai. É um teatro, irmão. É um teatro, irmão. Isso aqui é um teatro. Hã? Se eu poner isso aqui, ó, e guardar, uau, aquele falou que eu vou morrer pobre. Você crer, você morre pobre, irmão. Mas ele habla na profecia. Você vai morrer pobre. La sangre de Cristo que tenha poder. Eu pongo por terra hora em nome de Jesus, porque eu sou rico em Cristo Jesus, vou morrer rico em Cristo Jesus, quem tem domínio sobre minha vida é Cristo, e não aceito essas maldições. Um cristiano não pode aceitar maldição. Eu estou ensinando para vocês. Não importa, nadie pode reger, ter poder sobre sua vida. Deus é o único que tem poder. Amém? Então, se vem alguém que não gosta de você, alguém que odeia, que tem ódio de você, e falar, você vai morrer, você vai morrer pobre, você vai ter uma enfermidade, não sei. Você habla assim, ó. La sangre de Cristo tem poder. Me vi coberta com a sangre de Cristo. Você não crê e nem pensa em isso mais. E se alguma coisa à noite, quando você for dormir, você acordar e isso querer minar sua mentalidade, aí você abre, Senhor, tenha misericórdia de mim. Chega, se isso estiver impedindo você de dormir, aí é porque você creu. Venha cá, eu vou te ungir com azeite, vou pôr azeite em sua cabeça, vou orar, vou te ungir, para que você vida de isto. Porque na Bíblia está escrito, irmãos, na Bíblia está escrito assim, ó, Isaías capítulo 54, 17. Leia aí, leia. Isaías 54, 17. Isso é um trato para cristianos, nós outros, ó. Isaías 54, 17. Nenhuma arma formada contra ti. Já está aí? Eu quero que alguém lê, não quero falar. Deixa eu agarrar um microfone. Às vezes, irmão, não preocupa em venir predicar, e olvida de estar dando umas ensinanças assim, e lá a igreja, às vezes, está necessitando de aprender essas coisas, entende? E aí, hoje, Deus me despertou para isso. Mira, Isaías 54, 17, mira. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Toda língua que se levante contra ti, tu condenarás. Você condena. Por quê? Siga. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí, dijo Jehová. Esta é a herência para quem? Para os siervos de Jeová. E aí? Y su salvación de mí vendrá, E dijo sua salvação Jehová. de mim vendrá. Assim disse o Senhor. Aí como se fora um contrato firmado por Deus. Entende? Então, irmãos, não importa quem, se é um bruxo, se és um demônio, se és um inimigo, uma inimiga, alguém que não gosta de você, qualquer pessoa que chegar e falar, vou te esposa tua, uma inimiga tua, já vou fazer um voodoo,
O Brasil leva fazendo um trabalho, não? Um trabalho para que você separa dele. Entende? Então, vou fazer, irmão, quando você serve a Deus, quando você está na casa de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, você está livre de tudo isto. Porque o diabo pode usar homens e mulheres. Acorda que está escrito por toda parte aí, read hands, $10, $20. A hora não é 10 mais, a hora é 40. Entende? Se você quer saber seu futuro, você paga 40 e tem uma senhora que vai ler seu humano e vai te dar as coisas que estão para vir, o seu futuro, sabe essas coisas? Tudo isso é coisa diabólica do diabo, mentira do diabo. E também, essas mesmas mulheres que read hand, que lê as mãos, elas também perguntam, você habla aí, eu estou com problema com o naninho em minha igreja. Quando você habla, estou com problema com o naninho em minha igreja. Ou é cristiano, muitos cristianos, nosso trabalho não funciona. Por quê, irmão? Coisas do diabo não funcionam para servos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia habla, maior é o que está em nós outros do que o que está em el mundo. Do que as coisas do mundo, do que o diabo quer echar a zero em nossas vidas, somos guardados e protegidos por la sangre de Cristo Jesus. Portanto, esse malo aí, esses profetas diabólicos, venir e te amá-lo em nós outros, não existe se você é servo de Deus. Agora, se você crê e não busca a Deus, existe, é verdade. Existe, porque tanto há poder. Se você ler no livro de Deuteronômio, não. Se você ler em Deuteronômio 16, 17, ali está falando que tanto hasta a terceira e quarta geração tem bendição, el bem, de la parte de Deus. E essa terceira e quarta geração tem maldição de parte de Deus. De parte do diabo. Depende de a quem você busca, a quem você crê e o que você crê. Amém? Então, aí profetas, pastor, mira o que a Bíblia habla. Hebreus capítulo 1 habla assim. Deus, habiendo é passado, não? Mira. Deus, habiendo hablado muitas vezes, e de muitas maneiras, em outro tempo, a los padres, por los profetas, em estes postreiros dias, nos ha hablado por el Hijo, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem a si mesmo hizo el universo. Entendeu aí ou não? Entendeu aí ou não? Já entendeu aí ou já podemos parar na prédica? Já entendeu hoje? Então, antes Deus falava através de quem? De profetas. Deus, há outros tempos, falava de várias formas e de várias maneiras. Falava através de profetas, falava através de reis, de sacerdotes. Deus falava através de um burro. Quem acorda quando o burro falou? El jumento? Entende? Falava hasta através de burro, Deus falava. Mas nos dias de hoje, Deus não usa burro para falar mais. Deus não usa profetas mais para falar. Ei, sou profeta de Deus e vou falar aqui com você. Não, Deus não usa isto mais. Hoje, o que Deus faz, habla. E nos dias de hoje, está bem claro. Em estes prostreiros dias, que são os dias de hoje, nos ha hablado por el Hijo, no tempo de la gracia, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem a si mesmo hizo el universo. Então, irmãos, quando Cristo nasceu em el mundo, nasce o Hijo de Deus, e ele vem para quê? O que o Hijo de Deus veio fazer no mundo, pastor? O Hijo de Deus veio ensinar sobre Deus. Veio ensinar sobre o reino de Deus.
Porque o mundo não sabia sobre o reino de Deus. Não tinha conexão com Deus. O mundo não sabia como conectar com Deus. Hasta que quando Eliú vem, Eliú nasce como nós outros, cresce como um ninho igualito nós outros crescemos. Só que tem uma coisa, ele veio com uma missão de ensinar sobre o reino, ensinar sobre o Padre, sobre Eliú, sobre o Espírito Santo, e sobretudo, depois da ensinança, ele veio para morrer e nos trazer de volta para ele, perdonar nossos pecados, limpiar-nos e trazer-nos de volta para ele, para Deus. Para que nós outros não vivêramos em pecado em el mundo, porque a Bíblia habla, Deus é santo e sem santidade nadie pode ver Deus. E nós outros estávamos em pecado, vivíamos em pecado, vivíamos porque o primeiro pecado da humanidade estava impregnado em nós outros, e para que esse pecado, para nós outros livrar daquele pecado, tinha que ter sangue inocente. Como em la terra não tinha sangue inocente para morrer para salvar, nós outros teníamos que morrer, nosso próprio sangue, nós outros teníamos que entregar nosso próprio sangue. Mas aí acabaria a humanidade. E Deus não queria destruir a humanidade. Deus queria que a humanidade prevalecera. Deus queria que através da humanidade ele pudesse receber honor e glória. Então, por isso, Deus manda seu filho. Por quê? A hora seu filho vem, passa o tempo de niñez, empieza já a predicar sobre o reino com 12 anos de idade, e hasta chega aos 30 anos, que ele empieza o ministério de ele, aonde que ele junta apóstolos, 12 apóstolos, e faz um grupo que vai ser estabelecido para que ele possa volver para o céu, porque o lugar dele não era aqui. Então, nesse tempo que ele quedou aqui na terra, Deus quedou preparando homens e mulheres e preparando escritores da Bíblia, porque através do Espírito Santo, a Bíblia ia ser o quê? Inspirada. Pablo, apóstolos que escreveram, Pablo, Tiago, Pedro, Juan, todos eles escreveram o Novo Testamento, e todos eles que escreveram com inspiração de parte do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que Cristo veio nos mostrar e pagar por nós outros. Então, a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Habla comigo assim: a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós outros. Se aqui está toda a revelação do querer de Deus com a humanidade, para que Deus vai usar profeta agora? Para que Deus necessita de usar profeta? Eis que eu vengo de parte de Deus para falar que essas lentes suyas não servem mais. Necessita isso? Essas coisas nem necessita, porque é coisa que eu sei que vai do doutor e checa. Irmão, revelação de Deus. Por exemplo, você habla, pastor, qual é quando eu aceito a Cristo, qual é meu trabalho agora para como filho de Deus, como servo de Deus? Está escrito aqui. É isso que eu ensino todos os dias. Qual é a nossa obrigação com Deus? Para nós outros viver por fé, viver em obediência, o que nós outros temos que fazer? É isso que a igreja predica. Essa é a minha prédica todos os dias, é a prédica de Sósimo, é falando o que nós outros temos que fazer para agradar a Deus. Pastor, eu necessito, eu não conosco Deus, nunca mirei Deus, eu não conheci Jesus também, nunca vi Jesus, por isso aqui em Hebreus 11 habla, sem fé é impossível agradar.
Não, então busca um profeta para profetizar. Não, 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 não. Temos que crer que tudo que está escrito na Bíblia foi escrito por Deus, foi escrito por revelação a um homem, para que ele pudesse revelar para um homem, e o homem escrever, para que hoje nós outros tenhamos tudo revelado aí nesse livro. Tudo que necessitamos de saber sobre o céu está aqui. Tudo que necessitamos de saber sobre a terra está aqui. Tudo que necessitamos de saber sobre salvação está aí na Bíblia. Tudo que necessitamos de saber como criar filhos está aí na Bíblia. Como ser casados, como viver uma vida casada, tudo está aí na Bíblia. Ah, pastor, muita gente habla. Não vem um manual para uma mamá ser mamá. Não vem? Esse manual aqui, my friend, se você seguir esse manual aqui, você vai criar filhos bendecidos, filhos prósperos, filhos bendecidos, prósperos. Cíntia, faz algo por mim? Ah, tá bem, desculpe. Está entendendo? Lá, mamá, porque lá estuda a Bíblia. Ah, pastor, meus filhos perdeu tudo, você não estudou a Bíblia. Você não aprendeu nem para você. Para nós outros ensinar, nossos filhos necessitamos aprender para depois criar nossos filhos segundo aquilo que nós vivemos. Não adianta. Ah, pastor, Bíblia ensina a criar filhos? Mas, irmão, claro que ensina. Pastor, eu casei, apenas casei agora e quero saber como cuidar bem de minha esposa. E ele também quer saber como cuidar bem de mim. Porque amamos demasiadamente hoje e não queremos separar nunca. Porque muitos empeçam muito bem, pastor. Aí eu pergunto, por quê? Porque muitos empeçam muito bem, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece que o matrimônio vai aburrindo, e aí um vai querendo dar erro do outro, um já empeça a mirar para a outra, uma empeça a mirar para a outra, e não, pastor, amamos tanto que já queremos prevenir isso, pastor. Queremos ser casados para sempre, como habla. Mas o pastor, os padres hablam casados para sempre, mas queda casado 7 anos e já separa, 8 anos separa, porque não aguenta mais. Como é, pastor? A Bíblia tem receita? Claro que a Bíblia tem a receita. A Bíblia ensina como permanecer casados. A Bíblia ensina como vocês permanecer casados, amando hasta o dia da morte. A Bíblia ensina tudo isso. Pastor, e como você sabe? Oh, my friend, mira Joe e Cíntia, são casados já há 26 anos. Nunca peleei com ela não peleia comigo. Mirou de eu pelear com ela aí, como ela quedou temblando. Não, já está aí, já está aí. Já falei, Cíntia, tenha socorro, me dá algo para tomar. Aí ela começou a temblar, porque não está acostumada com peleia. Aí mesmo, já está aí, já pôs aí. Entendeu? Como fazer para não ter nem problema de matrimônio? A mulher tem que adelantar. Então ela adelantou, já está aí. E Giovanni, ó. Os pecados estão perdonados, Cíntia. E assim como eu vivo com minha mulher, eu predico para esta igreja viver com sua esposa, com seu esposo, com os tuyos. Funciona. Ah, pastor, você é pastor. Você pensa que funciona. A mim me gosta muito de sexo. Não há nada que gosta mais de sexo que Joe e Cíntia. Não há. É porque pensa que pastor não. Muita gente pensa, não, pastor é pastor é homem de Deus. Ei, come on, man. Foi hecho para nós outros. Sexo é bendição. Sexo é bendição de parte de Deus para nós outros, homens e mulheres. O que é malo é quando não somos casados, não estamos legal para fazer. Quando não estamos legal é pecado. Mas dentro da legalidade, ser pastor pode aproveitar. Está entendendo? Dentro da legalidade, my friend, isso aqui, ó, é bendição.
e nós outros aproveitamos as bendições de Deus. Está entendendo? Ah, pastor, e quando não somos casados e tal? Ei, quando não é, nem mira para a mulher. Nem mira para o homem. Porque aí é o diabo destorcando as coisas de Deus e não serve. Em lá ilegalidade, nem comer é bueno. Em lá ilegalidade. Hoje, Cíntia falou, estou com vontade de comer um salmão. E eu fui aí e comprei um salmão. Um pedaço de salmão. E isso, um salmãozito. E falei, com que nós outros vamos comer esse salmão? Já está preparado. Foi aí, comprou a salada de Walmart, aquela salada grande de R$ 4,75, que é uma bendição. E comprou os tomatitos cherry. E cozinhou 4 huevos, 2 para mim, 2 para ela. Pus aí, na salada. Agarrei um tartar dressing, pus aí arriba. E agarrei o salmãozito e pus aí, ó, las fatiazitas aí arriba. E que tem uma foto. Falei, que bendições isto, my Lord. Um platinho lindo, beautiful, que só faz bem para a saúde. Eu comi o meu, Cíntia comeu a Ludeia, e Cíntia falou, estou querendo fazer mais uma salada aqui para nós outros comer. Eu falei, Cíntia, se eu comer pelo menos um cherry tomeiro de a hora para adelante, eu vou estar em el pecado de la gula, my friend. Porque eu estou sentindo lleno, satisfeito. Quando eu como e sinto satisfeito, mas porque a comida está muito boa, eu quero seguir comendo, aí já entra o pecado hasta em um momento de la perfeição. O pecado de gula, que a Bíblia habla. Então, tudo ilegalmente fora de hora, Rosinha, você come um taco. Certo? Satisfez, não? Um taco, 2, no máximo. Tá, sinto satisfeito. E não está sentindo. Não, mas está tão bom esse taco que me suegra isso. Vou comer mais pelo menos 4. Aí, já quedou lá a ilegalidade. Os 2 primeiros, 3 primeiros, não, tá bem, matou a hambre. Mas depois que passou a passar da medida, que você vai pensar, ai, estou sentindo mal, isso é por ele pecado. Comeu, sentiu mal e está, é o pecado de la gula, my friend. Porque quando comemos o suficiente para llenar, não para... É pecado. Então, hasta comer é pecado. Pastor, não habla de sexo, então tampouco vou falar de comida. Porque a comida demasiado também mata. E não entra no cielo também. Por el pecado de la gula. Então, temos que falar de tudo, irmãos. Tudo que for para bendizer dentro da legalidade de Deus, temos que ensinar nossos filhos. Temos que ensinar nossa família. Temos que ensinar os nossos como viver uma vida para agradar a Deus. Temos que ser assim. É a Bíblia que nos ensina. Então, quando eu ensino a Bíblia para vocês, quando eu venho aqui adelante e peço a falar sobre a Bíblia para vocês, eu estou falando a palavra de Deus revelada. A palavra que você necessita aprender para viver uma vida digna na presença de Deus. E quando você ensina isso, vive com temor em las revelações de Deus, você cria seus filhos também em el temor. Em el temor de Deus. E eles vão crescendo, mirando como você comporta, como você age. E, pastor, mas e os filhos que está fora, às vezes, Joe e David estavam dormindo, sim, Danny e David, jovenzito, dormindo afora, e eles tocavam na porta, não toca na porta, porque estamos ocupados. Pastor, mas aí eles vão querer imaginando que estamos fazendo alguma coisa, eles têm que imaginar mesmo, porque somos pareja. Pelo menos eles sabem que o padre dele não está saindo para fazer nada afuera, ele está fazendo pela mamada dentro do quarto. E aí eles aprendem que sexo é pecado.
Eles aprendem que sexo é bendição de Deus, quando tudo está dentro da legalização. Não podemos, irmãos, fazer está escondendo as coisas que não têm sentido. Você está escondendo o quê? De quê? Temos que fazer com respeito e tudo com nossa família, mas temos que ensinar. Mas isso é padre e madre. Isso você só pode fazer quando você tem seu esposo, quando você casar. Isto é as coisas, e eles vão crescendo com isso na cabeça. Se você não ensina, eles querem na curiosidade, e está fazendo fora de hora por curiosidade, porque não aprenderam que tudo é bueno em el tempo de Deus. Está entendendo isso? Isto é revelação. A Bíblia revelada. É a palavra de Deus revelada. Para que nós outros não estejamos em dúvida. O que vou fazer agora? Como vou fazer? Está a resposta aí. A resposta está adentro da palavra de Deus. Vamos perguntar a um profeta. Que profeta, irmão? O profeta é você ler a Bíblia. E quando você não está lendo a Bíblia, você vem aqui na casa de Deus, tem o pastor aqui. O pastor predica, tem sócio que predica, tem Emmanuel Cifuentes, predica, todos aqui vêm e predicam. E quando nós outros predicamos, estamos profetizando a palavra revelada para vocês. Sou profeta de palavra revelada. Eu não sou adivino. Entende? Não sou profeta divino, porque os profetas divinos querem inventando coisas. Mas aqui não, aqui estamos profetizando palavra revelada. E quando a palavra não é revelada, se Deus chegar para você e falar, eu quero orar e quero que tudo em sua vida vá bem. Eu tenho base para falar isso, tenho, porque a Bíblia habla que eu posso expressar com meus lábios aquilo que eu desejo dentro de meu coração para você. Eu posso. Quando eu conosco alguém que serve a Deus, mas não vive uma vida bem, não está bem. E eu sei que essa pessoa, ela está vivendo uma vida mala porque não está bem com Deus. E quando eu chego perto dela para orar e eu oro, eu hablo o que Deus manda falar. Quando eu hablo, o que Deus manda falar é o que está aqui na palavra de Deus. A regra subida. Aí muitos, pastor está profetizando. Estou profetizando o que já está aqui, irmão. Eu não estou profetizando nada que não está escrito aqui. O que Deus manda te falar é a regra subida, põe de acordo com Ele, ponha em obediência, porque Ele quer te bendizer, Ele quer bendizer sua família, Ele quer fazer você crescer. Pastor, você está profetizando, então você é um profeta. Eu estou profetizando o que está escrito aqui, ó. A palavra já está revelada. Eu só estou agora hablando, exponendo para pessoas que necessitam ouvir. É isto. Não tem essa coisa. Pastor, sou um profeta, posso ir na sua igreja. E chega aqui, nem lê a Bíblia. Não conhece da Bíblia. E quer hablando tonterias, inventando. Deus dar um carro. Ei, Deus tem um carro novo preparado para você. Deus tem outra casa para você, tá bem? Deus tem outra casa para você. Irmãos, Deus tem não somente uma casa mais, nem somente um carro mais para você. Deus tem muito mais, infinitamente mais. Quando nós outros vivemos dentro da obediência de Deus, a palavra de Deus ensina que nós outros podemos ir por mais e hasta por fé. Porque a palavra já está revelada. Não adianta mais alguém venir a falar que sou profeta, estar falando. Não, porque... E aí as pessoas querem atrás do profeta.
e não tem, irmão, sempre que vai atrás de profeta, quebra a cara. Melhor que dar aqui, ó, em la palavra de Deus. Confiando em la palavra de Deus. Pastor, por que você está falando? Já falei. É porque às vezes uno está preocupado em predicar, busca um texto, predico. E às vezes são coisitas simples que eu estou aí passando de não ensinar, e muita gente, sem saber essas coisitas chiquitas, aí aparecem esses profetas na internet, está aí enganando, aí minha igreja não vai ganhar, porque quando aparecer alguém aí, falando que é profeta, falando coisas que você sabe que é tonterias, coisas absurdas, você já será assim, ó, e sai de cerca, porque vocês estão sendo advertidos. Amém? A Bíblia já está. Tá bem? Tudo que Deus quer de nós outros, e não podemos añadir. A Bíblia fala que quem añadir qualquer cosita vai dar conta para Deus no dia de juízo. Não podemos añadir nada aqui. Portanto, tendo Deus hablado de várias formas e de várias maneiras no passado, hoje Ele nos habla através de seu Hijo, Cristo Jesus, a palavra revelada, o verbo de Deus. O verbo de Deus está aqui. Ah, pastor, não sei, não conosco muito. Busca o pastor. Busca o pastor e o pastor te habla. Vai te ensinar, vai te ajudar, vai te dar como encontrar as coisas bem. Tá bem? Que Deus me bendiga, irmão. Pelo menos no dia de hoje, nós outros estamos. Semana que vem, né, quando eu predicar, pastor, e essas coisas que as pessoas não querem dizer, Espírito Santo, isso é o Espírito Santo. Espírito Santo não é as palhaçadas, irmãos. Espírito Santo não é palhaço. Espírito Santo tem ordem, as coisas de Deus têm ordem. As coisas de Deus têm ordem. A pessoa não começa a rodar, está mais para o demônio do que para o Espírito Santo. Não um culto com muito barulho. É que está Deus nesse culto. As coisas de Deus, a primeira coisa que Deus pôs no mundo foi ordenar, porque a Bíblia habla no livro de Gênesis que a terra estava sem forma e vazia. Tudo estava desordenado. A primeira coisa que Deus fez foi pôr ordem em tudo. Depois que Ele pôs ordem, Ele começou a criar as coisas. Deus não criou nada. É igual quando você chega em sua casa, seu marido habla. Esposa, faz uma comida para nós outros. A cozinha está llena de traste, tudo sujo. Aí você começa a fazer comida com aquilo tudo sujo. Não funciona, não? A primeira coisa é lavar os trastes, ordenar tudo primeiro. Depois que a cozinha está ordenada, agora vamos começar a sujar de novo. A fazer comida de novo, não? Deus funciona assim. É igualito a nós outros. Por isso nós outros não queremos fazer comida com trastes. Lavamos primeiro para depois empurrar a fazer as coisas. Wake up, meu de coffee. Deus é Deus de ordem. Vamos pôr nossos pés e vamos orar. Vamos orar? Ponga suas mãos aí para o cielo. E como Deus estava falando, não queda mirando, ore, não. Aproveite o momento de oração e habla com Deus. Orar é falar com Deus. Habla com Deus. Não queda aí mirando os outros. Aproveite seu tempo e ora a Deus. Ponga suas necessidades delante de Deus, em nome de Jesus. Amado Deus e Padre que estás no cielo, santificado seja
tu nombre, Senhor, aqui em la tierra, como tu nombre é santo aí no cielo também, Senhor. Que tu nombre seja santo em minha vida, Senhor, em minha casa, Senhor. Que eu possa, Senhor, ensinar a meus filhos, a minha família, a minha esposa, a mim, a buscar a Ti em espírito e em verdade. Que nós outros possamos, Senhor, Te adorar em nossa casa, em nosso quarto, Senhor, aonde nós dormimos, nossa habitação. Que Seu nome possa ser adorado, Senhor. Que Seu nome possa ser adorado, Senhor, em meu trabalho também, Senhor. Que tudo que eu hago em meu trabalho, Senhor, seja para dar louvor e glória a Ti, Senhor. Que eu possa aprender, Senhor, que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Repetindo, que eu pueda aprender que sou o templo do Espírito Santo de Deus. Donde quiera que eu vou, Deus vai comigo. Eu não posso esconder de Deus. Aonde quiera que eu estou, Deus está comigo. Eu não posso esconder nada de meu Deus. Eu reconozco isto. Portanto, Senhor, esta noite eu estou te pedindo, siga bendizendo nossas vidas. Siga bendizendo a vida de las parejas que aqui está. Los hijos, las famílias, Senhor, contidas aqui neste lugar. Siga com suas mãos estendidas, Senhor, sobre cada família, Senhor, madres, padres, filhos, que eles possam entender, Senhor, que eles são um núcleo aonde que Tu vives, Senhor. Aonde que Tu vives, Senhor. Cada um individual, tem um trato diferente contigo, Senhor, porque Tu visita a todos individualmente, mas juntamos para dar uma adoração como igreja, Senhor. Recebe nossa adoração nesta noite. Somos agradecidos porque Tu tens nos advertido, nos hablado. Esses tempos tão difíceis, Senhor, Tu tens hablado, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós outros não venhamos dar ouvidos, Senhor, a las pessoas equivocadas, Senhor. E também não entender, Senhor, Sua palavra, Senhor. Venha, Senhor, venha Espírito Santo nos ajudar a ter entendimento de Tua palavra. E que essa palavra esta noite vai em nossos corações e que nós outros possamos dormir lleno de Tua graça esta noite, Senhor. E que todas as trampas que o diabo preparar contra nossas vidas, contra a vida deste povo que aqui Te busca, Senhor, que esteja por terra, conforme habla o contrato de Isaías 54:17. Nenhuma arma prosperará contra seu povo, Deus. E não vai prosperar. E não vai prosperar em nome de Jesus. Demônio, você não tem parte nem sorte com este povo aqui, porque aqui há um povo que busca a Deus, aqui há um povo que descansa em Deus, aqui tem um povo que espera em Deus. Graças, Senhor, maior é Tu que está em nós outros do que o que está em este mundo, Senhor. Muitas graças, Senhor. Nós outros vivemos para Te adorar. Estamos Te declarando uma vez mais. Vivemos para Te adorar. Recebe nossa adoração e nossa alabança em nome de Jesus. A hora que vamos para casa, Senhor, guarda nosso carro, ponha anjos ao redor de nós outros e que nós outros possamos estar guardados aonde queira que vayamos. Em nome de Jesus. Guarda e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Padre, e a dulce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós outros, hoje e para sempre. Que a igreja diga amém. Graças, irmãos.